O que é que acontece quando a empresa não faz os controles financeiros de forma organizada? Ou vai à falência, ou vive constantemente com o aperto financeiro. Isso acontece por quê? Isso acontece porque os empresários muitas vezes não se preocupam em fazer as anotações relativas às entradas e saídas de dinheiro na empresa. Constantemente você pergunta ao empresário: você tem dinheiro em caixa? Muitas vezes eles dizem que tem. Quando você pergunta qual é a origem desse dinheiro, eles não sabem. Não sabem dizer se esse dinheiro que está no caixa foi relativo às vendas à vista, se foi relacionado a vendas a prazo, se foi vendas a prazo de quantos dias, de 30, de 60, de 90, enfim, não tem nenhuma informação sobre aquele dinheiro que tem no caixa. E para piorar a situação, não possuem também as informações para onde foi esse dinheiro que estava no caixa da empresa. Quando você pergunta: você aplicou esse dinheiro em quê? Os empresários não sabem informar. Se o dinheiro que entrou na empresa foi para vendas, para compras à vista, se foi para pagamento de duplicatas atrasadas, se foi para pagamento de algum custo da empresa, como manutenção, por exemplo, se foi um saque se ele retirou o dinheiro da empresa para manutenção familiar, para manutenção pessoal, enfim, não obtém nenhuma informação sobre a entrada e pior ainda sobre a saída. A única coisa que ele sabe é que entrou dinheiro e que saiu dinheiro, mas para onde foi esse dinheiro ele não tem nenhuma informação. E aí é comum ele dizer: puxa vida, rapaz, esse mês até que teve um faturamento razoável, mas eu não sei para onde foi esse dinheiro. E é isso, se você não faz os controles financeiros, você não sabe para onde é que está indo, nem de onde veio, nem para onde está indo o dinheiro de sua empresa. Pior ainda, você não sabe se sua empresa está dando lucro ou está tendo prejuízo. Se sua empresa está dando lucro, muitas vezes o empresário ele não sabe informar de quanto é esse lucro, qual é o percentual do lucro. E se está tendo prejuízo, pior ainda, aí é que não sabe de quanto é esse prejuízo. Isso por falta das informações financeiras, dessas anotações. Os empresários eles não têm conhecimento muitas vezes dos custos fixos da empresa. Não sabe quais são os custos relacionados à empresa. Se não sabe os custos, é claro que também não tem meios de formar preços justos para vender os seus produtos. E uma coisa mais grave ainda, isso a gente geralmente tem identificado, é que os empresários eles costumam confundir saldo de caixa com lucro, que são duas coisas totalmente distintas, totalmente diferentes. O saldo de caixa o que é? O saldo de caixa é aquele dinheiro que resultou no final do mês, ou num determinado período, entre as entradas e as saídas de dinheiro. Enquanto que o lucro é o resultado do faturamento menos os custos da empresa, os custos fixos e os custos variáveis, custos e despesas. É essa que é a diferença. São dados lançados de formas diferentes. Né? Então, o que é que acontece? Se você não faz esses controles, você jamais terá informações sobre sua empresa, sobre o resultado da sua empresa. E quando você não tem essas informações, fica difícil de você tomar alguma decisão. Além dos controles das entradas e saídas de dinheiro, você tem que controlar também. O que é que o empresário tem que fazer? Tem que controlar os pagamentos e os recebimentos futuros. Ou seja, as compras e as vendas a prazo. Os pagamentos que tem que fazer e os recebimentos que tem que fazer. Muitas vezes, por falta de controle de pagamento e de recebimento futuro, você deixa de pagar uma fatura por esquecimento, tendo dinheiro em caixa e não paga a fatura. E isso vai onerar mais ainda a empresa com a questão dos encargos financeiros. Se você não faz o controle dos recebimentos, muitas vezes você deixa de receber uma fatura por falta de cobrança. Ou muitas vezes você cobra a mesma fatura 2 vezes a seu cliente. O que pode acontecer também com os pagamentos. Se você não faz o controle dos seus pagamentos, você pode deixar de pagar ou pode até pagar 2 vezes. E isso acontece.
justamente por falta dos controles financeiros que devem ser implantados na empresa. E aí, se você não faz esses controles, tem aquele velho ditado: se você não controla, você desperdiça. Pode estar acontecendo isso na empresa de vocês. Vocês podem estar gastando demais com a estrutura da empresa. Vocês podem estar gastando demais com o pessoal. Vocês podem estar gastando demais com água, telefone, com as retiradas mensalmente, né, com as retiradas para manutenção familiar. Isso pode estar, você pode estar tendo um gasto excessivo, mas você só vai identificar esse gasto a partir do momento que você faz as suas anotações. Recentemente eu sou testemunho, eu participei disso aí de uma consultoria junto com um amigo, de uma empresa grande, de um restaurante grande aqui em nossa cidade, em Aracaju, e nós identificamos vários problemas que são comuns para as empresas de uma forma geral. Um deles que nós identificamos era a falta de controle, não existia controle. E quando começamos a colocar tudo no papel, identificamos que tinha excesso de pessoal. Como, por exemplo, ele tinha um vigia quando não era necessário vigia, porque à noite o pessoal passava lá nesse restaurante, passa à noite fazendo os alimentos para a venda no dia posterior, no outro dia. Então não tinha necessidade de vigia, esse era um gasto excessivo. Uma outra questão era a entrega das compras. Por exemplo, ele comprava um determinado produto, ele comprava 5.000 peças desse produto. E aí, quando aconselhamos que ele conferisse, que ele contasse, ele foi, a primeira contagem que ele fez, ele comprava 5.000 por semana. A primeira contagem que ele fez, ele identificou que estava pagando 5.000, mas o cidadão só estava deixando 3.500 peças. Esse prejuízo que ele estava tendo foi devido a quê? A falta de controle. Uma outra questão estava acontecendo na empresa dele: pagamentos e recebimentos. Ou seja, ele não conhecia o ciclo financeiro da empresa. E isso resultou num prejuízo enorme. Por quê? Porque ele comprava para pagamento com 7 dias e recebia para 30. Como o fluxo de cliente era muito grande e 90% das vendas dele era no cartão, cada dia que passava, quanto mais ele vendia, mais piorava a situação financeira dele. Ele não conhecia esse ciclo financeiro, e o ciclo financeiro que é? É o período entre o pagamento das compras que você fez e o pagamento e o recebimento das vendas desse produto que você comprou. Então, o prazo, essa diferença de pagamento para recebimento, é isso que nós chamamos de ciclo financeiro. Que aí é onde você vai saber qual é a real necessidade de capital de giro na sua empresa. A partir do momento que você tem informação de prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento. E como é que você vai resolver essas questões que nós citamos aqui, que nós discutimos aqui? Só tem uma forma. Para resolver essas questões, para resolver esses problemas financeiros, vocês têm que começarem a utilizar os controles financeiros. E quais são esses controles financeiros básicos que vocês devem usar? São os controles de movimento de caixa, controle de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa. E para saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, através do controle do fluxo de caixa, através desses controles que vocês fizeram, vocês vão construir uma ferramenta chamada demonstrativo de resultados, ou seja, vocês vão fazer apuração de resultados. A partir daí, vocês têm conhecimento se a empresa está tendo lucro ou prejuízo.